Olá, seja muito bem-vindo aqui ao No Play News, o canal do Vanucci aqui no YouTube. Hoje, mais um episódio de Papo de Novela. A gente conversa aqui sobre novela, a gente fala sobre televisão, mas eu acho que novela talvez seja dos produtos da televisão brasileira aquele que mais mexe com o telespectador, né? E de todas as gerações, porque a novela realmente ela é envolvente. A gente vai conversar de novo aqui nesse Papo de Novela com o Marco. Fez sucesso, viu, Marco? Falamos sobre Vale Tudo, falamos sobre um monte de coisa, o pessoal repercutiu, gostou da nossa conversa. O sarrafo tá subindo, hein? Como dizia meu chefe Fausto Silva, o sarrafo só sobe, né? Mas a nossa ideia aqui é bater um papo, gente. Não é entrevista, não é conversa de especialistas, é um bate-papo sobre novela. A gente vai voltar em 1980, né? Água Viva, né? Gilberto Braga. Aliás, essa aqui, que eu estava lembrando agora há pouco, eu lembro que eu entrevistei o Lauro César Muniz para o livro Biografia da Televisão Brasileira, né? E ele estava contando, né, que quando ele chegou na Globo para revezar com a Janete Claire, porque a Janete escrevia uma novela atrás da outra e precisava de um autor que revezasse com o Lauro, com a Janete, e tinha que ter essa coisa mais sólida do horário nobre, né? E que aí demora um tempo para eles conseguirem um outro autor para esse horário, que é o Gilberto Braga, né? Que vem com Dançandes, vem com Água Viva, vem com um monte de coisa ali, né? Essa novela, né? E tô falando isso porque Água Viva entra depois de uma novela do Lauro César Muniz, com o objetivo de corrigir a audiência, né? E naquele 1980 a Globo ainda não estava consolidada, né? Você ainda tinha algumas sombras ali, você ainda tinha alguma coisinha da TV Tupi, né? Foi um texto mais polêmico mesmo do Gilberto Braga, mais polêmico do que uma novela do Lauro César Muniz, que sempre botou um tom mais político? Fala, Vanucci, boa tarde. Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Agradeço mais uma vez a oportunidade aí desse bate-papo, porque falar de novela é coisa boa, né? É muito bom. Não acho que tenha sido mais pesado, mas pelo contrário, viu? Eu acho que a Globo vinha de Os Gigantes, né? Uma aposta totalmente malfadada, né? Do Lauro César Muniz, e que até a personagem principal, a Paloma, morre no último capítulo, mas o primeiro capítulo muito pesado, né? Cheio de eutanásia, de hospital, depressão, e o que a Globo queria na época era justamente o que Água Viva ofereceu. Uma novela leve, uma novela agradável, uma novela que se passasse na praia, que tivesse muito sol, Rio de Janeiro, tudo aquilo que o Gilberto Braga já havia feito em sua novela anterior, que foi Dançandes, né? Que tinha sido um enorme sucesso. E ali é interessante, né? Porque o Gilberto Braga, ali definitivamente ele mostrou, olha, eu posso trazer um retrato moderno, atual, né? Do que realmente está acontecendo, do que a sociedade discute, sem alguns pesos e ao mesmo tempo com profundidade. E a novela das 8 naquela época era a novela que tinha que trazer os grandes textos, as grandes discussões. Em Água Viva, qual que foi a grande discussão, Marco? Eu acredito que tenha sido personagem da Beth Faria, né? Que era uma alpinista social. Eu acho que o Gilberto Braga ele sabe lidar com isso muito bem, né? Esse tipo de personagem de caráter dúbio, que a gente torce, hora e outra a gente fica meio magoado, meio com raiva, né? Que ali já tinha tudo isso. A gente torcia por ela, mas ao mesmo tempo ela dava uns foras, assim, muito grandes, né? Eu acredito que tenha sido isso daí. Foi uma novela tão leve, Vanucci, que não teve um tema assim pesado, um tema que veio como uma espinha dorsal a ser discutida. Eu acho que o Gilberto se deu muito bem justamente por isso. Foi uma novela leve, uma novela cheia de intrigas, né, de dramas, de conflitos e com personagens muito bem elaborados, né? E ali você tinha um elenco, né? Assim, Reginaldo Faria, Beth Faria, Raul Cortez, o Reginaldo é Beatriz interessante. Segal, né? Beatriz Segal, o Reginaldo, ele é um ator que ele tem toda uma carga muito dramática, mas ele era o galã, né? Assim, ele era bonitão, né? Bonitão, né? Assim,
né? Aí o Raul Cortez, que eu acho que era o cara que trazia não só elegância física, mas uma elegância de interpretação, né? Ele vai num outro lugar da interpretação. Tônia Carreiro, Lucélia Santos, Fábio Júnior, Beatriz Segal, que você falou, Cláudio Cavalcante, Natália do Vale. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Quando tem ali, e as crianças, Isabela Garcia. Isabela Garcia mandando muito bem, né? Primeira vez ali na telinha, mandando bem, né? Mandou muito bem. E você sabe que esse argumento aí da Isabela Garcia veio do N, né? Que é um livro que tinha sido lançado um ano antes, que era sobre uma órfã e tal. Ele pegou. O Gilberto Braga era muito ligado em cinema, né? Era um cinéfilo doente, assim. Uma vez, bom, tá no Globoplay, né? Eu até recomendo que todo mundo assista o documentário sobre o Gilberto Braga, do Globoplay. Acho que são 4 ou 6 capítulos, e mostra a casa dele, né? Os filmes dele, o cinema que ele tinha na casa dele. Então, muita coisa da vida dele ele levou para dentro de Dancing Days, aquele cinema lá da Tônia Carreiro, que ela fazia aquelas sessões de cinema, né, com os amigos, e todo aquele glamour. O personagem mesmo da Tônia Carreiro veio de filme, ele fez um apanhado ali geral, bem bacana. E é interessante, né, como o Silvio de Abreu é um autor que também tem muita influência do cinema, muita influência da literatura. Agatha Christie, por exemplo, ele gosta. E é interessante isso, né? Você vê como as influências de um autor interferem, né? São resultado, acaba dando o resultado do seu trabalho, da sua novela, né? Da sua... o tal do DNA, né? Que nós comentamos na edição passada, né? A falta do DNA que hoje em dia tá tão marcante nas telenovelas. Naquela época tinha demais, né? O cara trazia a vivência dele, né? Eu lembro, eu quando comecei a fazer um curso, né? Fiz pós-graduação em roteiro, né? E aí, conversando com alguns autores da Globo, eles falaram, não, tudo bem, é bom estudar, é bom estar lá, trocar, mas a grande lição, né? Você só vai aprender novela lendo novela, assistindo novela, e você só vai fazer boas histórias se você consumir boas histórias. E essas boas histórias precisam ser consumidas na televisão, através de novelas, através de especiais, de minisséries, de séries do stream, de cinema, de literatura, né, da Bíblia, porque tem muita... Você pegar o cinema americano, recorre muita coisa lá, né? E não é, às vezes, Matrix... Tem muita referência da Bíblia ali, né? Tem muita coisa, porque é onde estão os grandes conflitos humanos, né? Na Bíblia, nos clássicos, não? Com certeza. O Neo praticamente era a figura de um Jesus, né? Salvador, um cara que veio para tirar a gente daquela escravidão lá da Matrix, né? Muito, muito interessante. E Dancing Days, além de ser uma história muito bem... Água Viva, além de ser uma história muito bem estruturada, muito bem redondinha, teve muita polêmica envolvendo certas cenas, e cenas que a gente pinça aqui e ali, e a gente vai vendo que o Gilberto usou depois, posteriormente, em outras novelas, né? Como a surra que a Lígia dá na Selma, né? Logo nos primeiros capítulos, dentro de um banheiro, remete a Laura, né? Levando uma coça da personagem da Malu Mader em Celebridade, né? Teve o primeiro topless Você sabia que aquela cena do topless, as atrizes foram expulsas de verdade do posto 9 no Rio de Janeiro? Elas não gravaram lá. Elas tiveram que gravar de praia porque elas foram expulsas. Às vezes você fala assim, é uma novela tão solar, como os diretores gostam de dizer, uma novela tão leve, e talvez para os dias de hoje ela realmente seja leve, né? Sim. Quando a gente olha, mas que o Gilberto conseguia com habilidade colocar algumas coisas ali, né? Essa é uma cena emblemática, né? É algo que ele deu uma cutucada, né? Deu, com certeza. E Dancing Days teve aquele lance também no final da novela do Quem Matou, né? Que vinha de um Quem Matou já de O Astro, né? De Janete Claire, mas aí teve o Quem Matou no final. Não vou dar spoiler aqui para quem não viu, mas tem um Quem Matou todo. Você falou, vocês viram que a novela preferida dele é Dancing Days, né? Porque ele de novo falou Dancing Days falando de Água Viva.
Tá se entregando. Não, com certeza. Dancing Days, pra mim, marcou demais. Eu era muito criança, lógico, quando passou a primeira vez, mas a minha irmã, Marília, ela usava aquela meia lurex da... Ela era novinha também, mas tinha uns 14, 15 anos, já estava no tempo de sair com os amiguinhos e tal, e ela tinha aquela meia lurex da Sônia Braga, né? E entre outras coisas assim, Dancing Days é muito marcante, mas voltando à Água Viva, que também foi marcante. Não, Água Viva. Você sabe que você estava falando das cenas polêmicas, né, ali do topless e tal, mas teve, em Água Viva apareceu maconha lá, né, assim, enrolar o... Sim, o Eduardo Eiras, né? Fernando Eiras. Era, e foi numa boa, assim, ele enrola, assim, numa boa, como se fosse uma coisa natural, né? E é engraçado... Em plena censura, né? Plena censura, né? Censura. E é engraçado, né? Como a censura às vezes não deixava passar algumas coisas, né? Bobas às vezes, e pegava em determinados detalhes e deixava passar outras, né? E ali você já tem, queira ou não queira, uma discussão, se não uma discussão, um retrato de que, já tem uma droga circulando por aqui, né, que todo mundo tentava negar. Com quem você for conversar, não, lá nos anos 70 não tinha nada disso, nos anos 80, não, no final dos anos 70, né, então você tem toda essa influência aí, né. E você quer ver, puxando esse gancho que você falou, uma das coisas que talvez eu era criança, mas foi quando eu senti o choque da censura, sabe? Você falou assim, deixaram passar uma cena em 1979, 80, né, de um cara enrolando um cigarrinho ali, beleza. E em 1982, mais ou menos por aí, chego eu, todo feliz da vida, para assistir o primeiro capítulo de O Homem Proibido, lembra? Com o Davi Cardoso, né, que fazia porno fechada na época. E a censura não deixou o primeiro capítulo ir ao ar só porque tinha o Davi Cardoso. E a novela era uma novela boboca, não tinha nada assim de especial. Então a censura não tinha muito senso, né? A censura não tinha senso. Eles pegavam algumas coisas que não tinha nada a ver e acabavam engolindo outras que o autor habilidoso sabia passar. Né? Eu acho que alguém assistiu o Davi Cardoso ali e falou, em novela não, eu vou assistir só no filme. Pode ser. Aí censura lá para ter toda essa referência, né? Porque, na verdade, até entendo que se tiver que ter alguma censura, usando o raciocínio da época lá, você tinha que falar, bom, não pode passar, nós não queremos que passe conotações políticas, né? A nossa moral do que queremos para o país é essa, mas não, quando não tem nada disso, mas só a presença de um ator que fazia porno chanchada, e o Davi Cardoso era considerado um homem belíssimo na época. Era. Tá? E chamava atenção para os filmes, né? Chamava. Inclusive, ele foi um chamariz para a novela, né? Sim. Na época. Agora, você está revendo Água Viva? Não, você terminou há pouco tempo, né, de rever? Não, estou revendo ainda. Deve estar, acho que 80 e pouco, 90 e pouco. Mas eu me lembro, né? Eu comprei o pack, né? O packzinho aqui, eu já havia assistido. Espera que eu vou abrir a tela aqui em você, ó. Aí, ó. É o packzinho da Água Viva, né? Esse é bem resumido. Aliás, todos esses packs aqui que a Globo lançou, eles são muito resumidos para o meu gosto. Assim, eu gosto de um resumo, mas é muito picado, né? A gente sente falta de algo mais... Mas é impossível, né? Como é que reduz uma novela de 100 e tantos capítulos em... Caber num box de novela, não dá. E geralmente é como se vende lá fora, viu? É como se vende lá fora, geralmente, né? É uma novela mais compacta, tira alguns... Sim, eu tenho alguns aqui atrás, até mexicanas. Eles pegam 180 capítulos, reduzem em 2 DVD. É que o formato não cabe, né? Senão não entende nada. Mas não pode prejudicar a obra, não pode prejudicar a obra. Então, e é engraçado, né? Então eu lembro de Água Viva inteirinha. Eu lembro tudo que acontece, assim. Acho que foi uma novela tão marcante para mim, que eu assisti nos anos 70, eu revi. Foi a primeira novela das 8 do Vale a Pena Ver de Novo, foi Água Viva, quando reprisou, 84, acredito que tenha sido. Foi a primeira novela das 8 da história do Vale a Pena Ver de Novo, foi Água Viva. Então, para nós, assim, foi um choque, porque só passava a novela das 6.
e uma ou outra das 7. De repente, entrou Água Viva lá, não vale a pena ver de novo. Mas eu tô mais ou menos no capítulo 100, 90, 100, mais ou menos por aí. Tô degustando. Na hora que você pega das histórias que tem, o que puxa para você? Você fala, putz, se eu tivesse... O que mais te pega em Água Viva? Eu gosto muito de vilão. Pode me chamar de, sei lá, de masoquista, assim, mas eu gosto muito dos vilões. Para mim, os vilões é o charme da novela. Talvez por isso que ajuda a empurrar, né? Nunca fui isso. Talvez por isso que eu respeito, acho, tem novelas maravilhosas, mas eu nunca fui muito fã por exemplo, do Manuel Carlos. Porque ele, para mim, na minha opinião, o Manuel, ele nunca teve um vilão, né? Ele tinha, por exemplo, mulheres mau caráteres, ele tinha homens maus caráteres, né? Mas vilão, como Gilberto escrevia, ou o próprio Lauro César Muniz, ou Agnaldo Silva, ele não tinha. E para mim faz falta vilão. Então, Água Viva, para mim, tem a Lourdes Mesquita, para mim é fantástica. Foi até um presente, né, do Gilberto. Você sabia que a Lourdes ia ser feita pela Tônia Carreiro, né? A primeira personagem, primeira pessoa que chegou, inclusive, a fazer teste foi a Tônia Carreiro. Mas aí o Boni não quis. O Boni falou, não, joga a Tônia para um personagem mais leve, que aí acabou indo para a Estela. E o Gilberto falou assim, não, eu preciso fazer justiça com a Beatriz Segal, porque na novela Dancing Days, ele havia matado a personagem no meio da novela, né? Porque a personagem perdeu a função. Eu nem achava que a personagem tivesse perdido a função, acho que ainda tinha muita coisa ali naquela personagem, mas ele matou. E aí ele trouxe a Beatriz Segal e ela arrebentou, né? Ela foi muito bem. A Beatriz, eu acho que assim, que a gente fica muito marcado com a Odete Roitman dela, né? Assim, e realmente é uma mas ela sempre entregou tudo. Antes e depois de Odete Roitman, ela sempre tem uma entrega fantástica, assim, fantástica como atriz. Como... Sonho Meu, eu adoro a personagem dela em Sonho Meu. Eu acho ela... E Barriga de Aluguel também, né, como a médica. Ela era fantástica, realmente, muito boa. Então, para mim, Água Viva tem esse lado do Gilberto, de falar sobre vilões, sobre pessoas que não são 100% boas, como a Lígia mesmo, né? A Selma, eu gostava da personagem da Tamara Taxman também, achava uma vagabunda. Cara, falar pra você, ó, eu tenho um negócio que eu acho que assim, você falou do Maneco, né? Eu gosto é óbvio que assim, talvez a última não foi a melhor dele, né? Mas o Maneco, ele sempre teve essas discussões das histórias femininas, né? Você fala, ele não tinha um grande vilão. Atores realmente não gostavam muito de fazer as novelas do Maneco, não é que não gostavam, né? Porque sabiam que iam ser coadjuvantes mesmo, que a história era feminina, né? A vilã é uma mulher, a protagonista é uma mulher, né? Você não tem esse... O Lauro César Muniz já tem o vilão masculino, o Gilberto Braga já traz esse vilão masculino, né? Outros trazem isso, o Benedito Rui Barbosa, né? Mas o Maneco tinha uma coisa muito fechada ali, né? Era muito feminino, né? No retrato dele. E é interessante porque a gente hoje tem uma discussão muito grande, né? Sobre o lugar de fala. Então, um personagem de uma mulher preta ser roteirizado por uma mulher preta, porque entende tudo que está passando para botar o lugar de fala, né? Um homem não escrever sobre uma mulher, né? Mas o Maneco conseguia trazer isso com uma sensibilidade incrível de observar e trazer para a história, né? Claro, talvez ele tenha o olhar tivesse que mudar, né? Eu acho isso tudo uma bobagem, né? Eu acho que tem homens que escrevem muito bem sobre mulheres, e o Manuel Carlos é um exemplo disso, né? As Helenas dele são imortais, né? Quando a gente pensa em personagem feminina, a gente lembra das Helenas, da Regina Duarte, né? Da Cristiane Torlone, Vera Fischer, né? E outras. Então, ele tinha
Um dia desses eu estava estudando sobre ânimos e ânima, né? Que é um lado da psicanálise, sobre o lado feminino do homem e o lado masculino da mulher. Então eu acho que isso daí todo mundo tem, né? É que alguns afloram mais e sabem desenvolver um texto melhor, falando de mulher ou falando de homem. Mas aí que é a diversidade, né? Aí que é bacana. E é isso que era legal, né? Você assistia uma novela, por exemplo, do Agnaldo Silva, com todo aquele realismo fantástico, terminava, vinha uma do Gilberto, que aí era todo aquele cotidiano daquelas pessoas do Rio de Janeiro, as alpinistas sociais, que ele sabia escrever muito bem, como a Lídia, como a Lídia Laporte, né, também do Pátria Minha. E depois terminava, vinha o Manuel Carlos, já com aquele lado mais de diálogo, aquela novela mais soft, pegando mais os problemas da sociedade em si, né? E aí, esse que era bacana, né? Cada autor falava... Mas você vê que você vai citando as coisas, você vê como a identidade vai aparecendo, né? Então, assim, sempre tem uma alpinista social, sempre tem não sei o que lá, né? As histórias, você muda um pouquinho a história, mas os personagens, os ambientes, sempre tá ali. Porque é o repertório que a pessoa tem. Vou fazer um desafio para você. Vamos embora. Já que você é noveleiro. Só de Gilberto Braga. E vou pegar só as que dele sem colaboração. Não. Se eu pegar sem colaboração, Água Viva teve a colaboração. Foi a primeira, né? A primeira que ele teve colaboração. Aliás, foi a primeira novela que um cara teve colaborador, que um autor teve colaborador, né? Foi Água Viva. Antes não tinha. Antes era totalmente pessoal. Não. Foi a partir do capítulo 57 que o Manuel Carlos entrou. Mas é que as novelas eram bem menores, né? Você tem que pensar que hoje... 35 minutos no capítulo, né? 40. Uma novela hoje com 1 hora de duração, você tem no mínimo 70 páginas por noite para escrever. Muito pesado. Uma página por minuto é muito pesado, muito pesado. Ou você pode fazer, o Maneco fazia muito disso, né? Imagem do Rio de Janeiro, música tal, aí entrar aquele clipe maravilhoso. E aí, ele tá puxando o gancho pro Gilberto, ele falou que se um dia ele reescrevesse Dancing Days, o que foi uma pena, né? Porque Dancing Days era uma novela que, eu falando Dancing Days de novo, era uma novela que merecia ser reescrita. Ele falou que ele preenchia cenas com praia, com violão, com a Gal Costa cantando, porque ele falou, faltava assunto, eu botava a Gal Costa lá, canta aí uma música. Então o capítulo tinha 3 músicas da Gal Costa lá cantando, e era o Cacá pensando na Júlia, olhando pra praia, e aí por diante, né? Era um outro tempo onde a gente permitia isso na narrativa. Hoje, se a gente botar ali 1 minuto de alguém pensando, olhando para o mar e uma trilha sonora, a gente muda de canal, né? Mas vamos lá. Vou te dar algumas, hein? Dancing Days. Teve antes, Escrava Isaura, né? Dancing Days. Água Viva. Dona Xepa. Brilhante. Nossa, tem uma novela aqui que eu sou apaixonado, Louco Amor. Nossa, como eu adoro essa música. Então somos dois. Eu sou apaixonado e eu morro para assistir Louco Amor. Globoplay, por favor. Aí tem Corpo a Corpo, Vale Tudo, né? Rainha da Sucata ele socorreu ali, né? Pátria Minha. Pátria Minha. Força de um Desejo, acho que não é a melhor ali, né? Aí tem Paraíso Tropical, Insensato Coração, aí tem Lado a Lado, Babilônia. Paraíso Tropical eu gostava, mas aí já vem as mais... Mas dessa trilha aqui, dessa década dos anos 80 até 90, vai. Começando com Dancing Days 78, eu coloco ali para pré-anos 80. Dancing Days, Água Viva, Brilhante, Louco Amor, Vale Tudo. Nossa, caramba, em uma década ele escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pegar 6. Colaborou com Bambolê. 7 colaborou com Rainha da Sucata. Caramba. Desta década de 80, qual que você tira dele? Qual que você fala? Esquece Dancing Days. Você vai falar Dancing Days. Que eu não gosto? Que eu não gosto? Não, que eu gosto. Não, Vale Tudo eu acho que é o top, né? É o meu top 1, top número 1. Vale Tudo
Vamos deixar Vale Tudo Arconcourt? Até porque não foi só ele, né? Tem Aguinaldo Silva, tem Leonor Baceres lá, que foram importantes ali, autores de verdade, né? Não só ajudantes, digamos assim, foram coautores para valer, né? A gente vê coisas de Aguinaldo Silva em Vale Tudo, né? Então, de todas essas, eu amo Louco Amor, assim. Louco Amor é boa, né? Também, Louco Amor e O Dono do Mundo, eu sou, assim, apaixonado pelo Dono do Mundo. Eu amo. Louco Amor, eu já estava com uns 14 anos, mais ou menos, então acho que você mergulha mais na dramaturgia. E Louco Amor teve um lance para mim muito interessante, assim, porque na época tava passando uma reprise de Casarão, porque eu não lembro o que tinha acontecido, acho que a Janete estava doente, ela ia escrever, aí jogaram ela pelas 10, aí ficou um buraco e colocaram uma reprise de um Casarão, e a gente ficou aguardando chegar Louco Amor. Nesse meio tempo, a Band lançou uma novela chamada Sabor de Mel, um monte de artista da Globo, né? Sandra Brea, Raul Cortez, e aí eu mudei de canal, eu fui assistir Sabor de Mel. Falei, não vou ficar assistindo esse Casarão, vou assistir Sabor de Mel. Mas quando começou Louco Amor, e aí a primeira cena da Renata Dumont, apaixonei. Falei, não, tem jeito não. Aí eu abandonei Sabor de Mel e voltei pra Globo. Não, era sensacional. E é engraçado, né? Porque como a gente tem essa coisa, né, de guardar e de ter a memória da trilha, né? Aí você lembra da fase que você tá, que eu troquei aqui, eu saí aí e a minha turma era essa, quais eram as discussões, né? Como era bom. Bom, semana que vem a gente tem, vou até mostrar aqui, ó. Aqui, ó, para vocês olharem ali a estante de um noveleiro. Né? Os disquinhos, né? Isso aqui também é Água Viva, né? O nacional e o internacional? Nacional e internacional. Vamos lá, o que é que tem no nacional? Mostra aí pra gente. Então temos que pôr óculos, senão não vai enxergar. Nacional é uma coisa boa, né? Maria Bethânia, Simone, Elis Regina, Fábio Júnior, Gal Costa, Baby. Gilberto Gil, Ângela Rorô, nossa, Baby é maravilhoso. Lisete Cardoso, Lúcia Araújo, maravilhoso. João Gilberto e Milton Nascimento. Impecável essa trilha. Impecável. E no internacional? Internacional, Lady On Me, né? Jimmy Cliff, Love I Need. Tinha muita coisa. Chips, Barry Manilow. Baby, dos Styx, né? Muito boa também. Carly Simon. Aí, por assim por diante, né? Tinha muita coisa boa. Você tem muita trilha em vinil na sua casa? Eu tenho todas. Assim, todas. Eu só não tenho, talvez, A Gata Comeu, que tinha uma música da Madonna na trilha, que hoje em dia vende aí pelo Mercado Livre a mais de R$1.000. Eu tenho a normal, trocaram pela Xadê, né? Xadê, eu acho que era assim que falava o nome dela. Porque lançaram os primeiros discos, mas aí, não sei lá, houve um rolo, e aí a Globo teve que tirar de circulação, mas venderam alguns, né? Mas eu tenho quase, dizer todos, talvez seja, sei lá, um exagero, mas mais de 90 eu tenho. Tenho Ossos do Barão, tenho coisas dos anos 70, tenho Moreninha, até tudo. Marco, obrigado pelo papo. Semana que vem a gente volta. Vamos escolher uma novela para a gente conversar semana que vem. E você que está assistindo a gente, bota aí nos comentários qual a novela que você quer que a gente converse. Faça perguntas para a gente. Manda pergunta para o Marco aqui, manda pergunta para mim. A gente conversa aqui sobre tudo de novela. Ele vai lembrar de um monte. A memória dele é melhor do que a minha. Vai lembrar de um monte de cena ali das novelas. E tem assistido tanta coisa até em espanhol, né? La Guerreira, né? Então. Você viu? Eu mandei ontem. Eu recebi. Obrigado, beijo, até semana que vem. Obrigado, um abraço a todos.